Olá, pessoal! Então a gente vai dar continuidade. Pô, Tudão, você estava sumido, cara! Pois é, rapaz. Eu passei umas férias aí, né? Teve um período que eu peguei dengue, teve um período que eu peguei Covid, mas o Tudão é a famosa Fênix, né? Das cinzas renasce Tudão e vem com tudo aí para poder te ajudar aí a passar nesse importantíssimo certame da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Então, você quer ser auditor? Você sabe como é que é o meu caminhar, né? Como é que é o meu fazer com você. Então, tudo aquilo que eu acho que vai dar problema aí para você, a gente vai tentar falar aqui em sala de aula já previamente, antes mesmo de você começar a estudar, para ficar mais fácil depois do entendimento quando você estiver lá estudando, tá bom? Então, se você for ver, né, os últimos vários 5 concursos aí que a GV, por exemplo, na época fez para a Cefaz do Rio de Janeiro, e agora a gente sabe que os concursos eles tendem a repetir muitas vezes, principalmente na parte de legislação, a legislação vigente aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai olhar lá, né, a legislação, a gente vai ver que nós temos um decreto-lei, isso no tempo lá de 1975. Esse decreto-lei vai aparecer lá no teu edital, você vai falar, nossa, Tudão, isso aí não está tudo revogado? Então, eu vou dar uma especial atenção aqui para você, antes mesmo de você começar a estudar esse decreto-lei, já para você não ir correndo para cima dele como se você quisesse estudar o ICMS. Você vai ver que a gente vai estudar numa próxima aula o ICMS através da lei instituidora do ICMS aqui no Estado do Rio de Janeiro, e não através desse decreto-lei. O que é esse decreto-lei? Na verdade, esse decreto-lei traz as normas gerais a respeito do direito tributário para o Estado do Rio de Janeiro. Então, ele é o Código Tributário Estadual. Então, ele é o Decreto-Lei 5 de 15 de março de 1975. Ele instituiu o Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O mais importante aqui, de cara, é você entender o seguinte. Toda vez que você lê esse código, você tem que comparar com o texto vigente no Código Tributário Nacional, então você já deve ter lido lá o CTN, e você tem que comparar também com a Constituição Federal, principalmente lá nos artigos 145 até o 155, a gente tem lá artigos importantíssimos a respeito do Sistema Tributário Nacional. Então, vamos lembrar, aquilo que o Código Tributário Estadual tiver contrário ao CTN, porque já foi o CTN atualizado, ou aquilo que tiver contrário à Constituição Federal, a Magna Carta, você vai dizer que não foi recepcionado. Então, é como se fosse letra morta, né? Não tem valor nenhum jurídico e é muito importante porque às vezes cai na prova justamente para pegar o aluno. Então, esse Código Tributário Estadual tem que ser estudado na medida que você, a princípio, vai comparar com aquilo que você já conhece, com aquilo que você já leu antes, tá certo? Então, vamos lá. Se você for olhar lá o Código Tributário Estadual, a estrutura, eu deixei aqui o índice sistemático, justamente para a gente poder comentar um pouquinho. Eu não vou começar o nosso estudo por ele, mas eu já vou citar ele porque eu sei que vai aparecer lá, você vai ter visto algum material anterior, vai estar começando por ele aí. Por favor, não comecem por ele. Só estou citando aqui, por que não? Tá bom? Então, quando ele falar lá no artigo 2º, disposições gerais, sobre os tributos de competência do Estado, e aí no título 2, limitações da competência tributária, artigo 3º, eu prefiro que você estude, a gente já estudou a Constituição Estadual, mas eu prefiro que você estude a parte constitucional a respeito da competência tributária e principalmente da limitação à competência tributária, seja através das imunidades, seja através dos princípios constitucionais tributários. Então, toma cuidado. Tem que ter o aluno uma especial atenção nisso aqui. Tá certo? Então, agora, depois da emenda 132, né, nossa reforma tributária, ainda é mais ainda. Tem mais informações interessantes ali na Constituição Federal que poderão cair na prova. E aí, o que nós temos aqui? Ó? Imposto sobre a circulação de mercadorias. Aí ele vai falar do ICM. Queridos, não temos esse ICM mais. Ao tempo de 1975, nós tínhamos ainda em vigor, no Estado do Rio de Janeiro, o antigo ICM. Nós temos o ICMS aparecendo juntamente com a Constituição Federal, né, num período importantíssimo a respeito da situação. E, no final das contas, o ICMS ele não está citado aqui no Código Tributário Estadual. Não dá para a gente aproveitar os artigos 4 ao 70. Então, para nós, isso aí é matéria morta, é letra morta. A gente não vai estudar isso. Mas é importante eu citar aqui para você. A mesma coisa quanto ao antigo IT, Imposto sobre a Transmissão Estadual. Né? Ele fala ali, ó, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos, artigo 71 a 103. Também não quero, nem precisa que você leia isso aqui. Por quê, Tudão?
Porque para nós, esse antigo IT não existe mais. Esse imposto sobre a transmissão era só sobre bens imóveis, nas transmissões onerosas e gratuitas, e todo o tributo ficava com os estados. Veja, transmissões onerosas e gratuitas. Hoje não é mais assim. Hoje a Constituição de 88 deixa claro para nós que nós temos aí um imposto sobre a transmissão, seja causa-morte, seja inter-vivos. E os inter-vivos é matéria municipal e o causa-morte é matéria estadual. O que é doação é matéria estadual. O que é oneroso é matéria municipal. Então, na idade, nós não vamos estudar nem o ICMS e nem o ITCD dentro do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Vai ser para nós matéria que a gente não vai estudar através do código. Fechou? Mas aqui está a parte que eu considero interessante. Veja, as bancas, sabendo que o aluno vai prestar muita atenção no ICMS, né, vai se derreter ali no ICMS, infelizmente ou felizmente, né, já quando você sabe a dica, você pega a dica, né, pega a visão. Quando você não sabe a dica, tudo bem, tudo ali parece estranho. Mas, infelizmente ou felizmente, as bancas, elas trabalham da seguinte forma. Elas pegam, às vezes, isso eu estou falando para a GV, para a CESP, Sebrasp, ou até mesmo para a Fundação Carlos Chagas, elas pegam questões de taxas de tributos, né? Taxas referentes aos estados, seja a taxa de polícia, seja a taxa de serviço, elas pegam taxas lá e colocam na prova. Mas, estudão, não é muito mais importante estudar o ICMS, já que é o tributo que mais arrecada, é o tributo que tem mais importância para o Estado hoje, né? Daqui a pouco ele vai se transformar no IBS, e aí você vai ter um novo imposto para você calcular, para você cobrar, para você... Né? Você vai, provavelmente, todos os colegas que estão assistindo a minha aula hoje vão ser os futuros auditores fiscais do IBS. Né? O IBS vai entrar e vocês vão tributar né? Vão fiscalizar esse tributo tão importante. Eu já chamo o IBS do famoso imposto tudão. Né? Por que imposto tudão? Vou deixar bem claro. Se você for lá olhar o IBS, primeiro, o ICMS incidia só sobre mercadorias e raramente sobre bens. O IBS incide sobre bens, ou seja, tudão está dentro desse campo de incidência, meu querido. Bastou estar se movimentando ali, já tem incidência do tributo. Agora, o antigo o ISS municipal incide somente sobre os serviços constantes na lista anexa, e alguns serviços, né? Mas, né, com a vinda do IBS, muitos dos serviços que nem eram tributados, né, no antigo ISS vão passar a ser tributados. Então, na idade, você aumenta a base de incidência. Né? Por exemplo, locação de bens móveis vai tributar. Então, algumas coisas que juridicamente não eram tributadas vão entrar no IBS e vão ser tributadas. Então, meu querido, é o famoso imposto tudão. Quem está olhando para mim? Vamos pagar. Mas, volta para cá, tudão, volta para cá. Para nós, para fim das taxas, o importante é você saber que você vai estudar as taxas no decreto-lei. Então, a gente tem a taxa de serviços estaduais, que é a taxa principal, né? Tudão, eu quero pegar uma cópia autenticada de um documento lá junto à Secretaria da Fazenda. Você vai lá, vai pagar uma taxa, vai pedir a cópia, vai apresentar a taxa paga e vai receber a cópia. Então, essa é uma taxa por um serviço estadual. Um servidor público da Fazenda vai tirar a cópia e vai carimbar lá, confere com o original, e ali você tem uma cópia autenticada. Então, qual que é a obrigação principal? Contribuinte, como é que se liquida essa taxa? Qual que é a forma de pagamento? Obrigações acessórias da taxa e as multas pelo não cumprimento da taxa. Tudo isso faz parte aí da matéria para que você possa estudar. E também a TJ, a famosa taxa judiciária, né, que também é pelo serviço judiciário, também nas suas determinadas situações. As tabelas são as únicas coisas que eu falo assim, não precisa ficar decorando tabela, porque isso não cai na prova. E realmente, graças a Deus, nenhuma banca foi lá e colocou a tabela referente ao cálculo da taxa nas provas, né? Decorar aquela tabela gigante de serviços judiciários, por exemplo. Tá bom? Mas, né, ela está ali no Código Tributário do Estado. Contribuição de melhoria. Também o avaliador, às vezes, ele vai lá e chucha uma questãozinha da contribuição de melhoria, que é, a princípio, um tributo mais assim, citado em prova do que efetivamente um tributo importante para o Estado do Rio de Janeiro. Né? Então, é um tributo de competência comum, então estados, municípios ou União, quem fizer a obra pública que caracteriza
valorização imobiliária, tem direito a cobrar essa contribuição. Fechando aí, então, condição de melhoria pode cair na prova? Estude o artigo 148 desse código. Vem o livro segundo. Então, a partir do livro primeiro, você tem lá, no livro primeiro tem lá os tributos do Estado do Rio de Janeiro. Tributos cobrados pelo Estado do Rio de Janeiro. Agora não. Agora a gente passa a ter as normas gerais do direito tributário. Seria, inclusive, o livro segundo lá do CTN. Então, quem estudar bem o CTN vai estar bem amparado para aquilo que a gente vai falar aqui. Claro, tem as nuances aqui específicas do município do Rio de Janeiro, mas vai estar bem amparado. Por exemplo, o que vai ter aqui no nosso... Porque lá no CTN, o livro 2, você vai começar com a parte da legislação tributária, depois você fala do fato gerador, depois você fala da obrigação tributária, aí você começa a falar a respeito de quem é contribuinte, de quem é responsável tributário. Então, você vai falar a respeito do crédito tributário, você vai falar a respeito da forma de exclusão, extinção, suspensão do crédito tributário. Então, tudo isso faz parte do que está previsto lá. Pois aqui também a gente tem lá, né, no título, no livro segundo, Normas Gerais Tributárias, o campo de aplicação das normas, definição da obrigação tributária principal acessória, todos os regramentos do crédito tributário, disposições gerais, nascimento do crédito, apuração do crédito, pagamento do crédito, correção monetária, mora do crédito, depósitos relacionados ao crédito. Então, tudo isso aí acaba se tornando aí matéria relacionada às normas tributárias. Restituição do indébito, quando a pessoa paga indevidamente, como é que ela pede de volta aquilo que ela pagou indevidamente. Responsabilidade tributária, compensação do crédito, transação do crédito, remissão do crédito. E aí a gente vai lá para o CTN, a gente lembra lá dos artigos 200, 201, fala da dívida ativa até o 204. Dívida ativa, que aqui vai ser o 193 e 195, das penalidades e da apreensão administrativa, que também é feita aqui pela Secretaria da Fazenda. Tá certo? Agora, sem dúvida, de tudo que a gente está vendo, o mais importante está aqui nesse livro terceiro. Então, volto a falar com você agora, olhando na sua retina, né, na sua íris. Tudão, por que você está falando para mim que o livro terceiro é o livro mais importante? Se você for ver, os concursos para a área fiscal têm uma regularidade caído questões a respeito do processo administrativo tributário. Alguns editais colocam o processo administrativo tributário à parte da matéria de legislação tributária. Claro que é legislação, mas eles vão fazer cair várias questões na prova. Então, pode ser que isso aconteça com a gente. Vou falar isso de novo. Pode ser que isso aconteça com a gente. Ou seja, pode ser que você vá estudar aqui o processo administrativo tributário comigo e depois lá no edital eles separem em duas matérias. Não tem problema, a gente vai olhar lá com carinho e aí a gente vai fazer aí a nossa disciplina. Mas por que o processo administrativo tributário é importante? Principalmente o litigioso. O litígio significa contenda, né? A lide. Né? Duas pessoas distintas competindo a respeito de um determinado assunto. No caso aqui, de um lado nós temos o fisco, do outro nós temos o contribuinte, né? O responsável tributário, o substituto. Então, ele vai estar lá brigando com o fisco, dizendo, eu não estou devendo isso tudo que você está falando, ou eu não devo nada, e você está me cobrando. Então, é justamente para resolver essa contenda, essa litigância entre duas partes, que nós temos o processo administrativo. Veja, não é judicial ainda. É o processo administrativo tributário, que tem que existir dentro da esfera administrativa do Estado do Rio de Janeiro, justamente para garantias constitucionais serem aplicadas, que é a ampla defesa, o direito ao contraditório, né? Então, direito à razoabilidade, à proporcionalidade da punição e assim por diante. Tá bom? Então, ele vai falar sobre tudo relacionado ao processo administrativo tributário a partir do artigo 205 do Decreto-Lei. Aí eu falo que começa a parte importante da matéria, né? Dentro do Decreto-Lei que a gente está citando aqui. Ó. Disposições preliminares, vai falar a respeito da contagem de prazo e como que são os prazos dentro do nosso decreto. Quem são os postulantes, ou seja, quem pode entrar com o processo administrativo tributário junto à Secretaria de Fazenda. Qual é o processo em geral? Como é que é feito o requerimento? Como é que é feita a intimação? Como é que é feito o procedimento prévio de ofício? Existem procedimentos prévios de ofício? E o que é o processo de ofício? Então, às vezes, o contribuinte recebe uma notificação para ele poder averiguar uma determinada irregularidade que apareceu dentro da sua contabilidade e dentro das informações econômico-financeiras que ele entregou para a Secretaria da Fazenda.
mas aquilo ainda não é um início de uma fiscalização, é só um procedimento prévio de ofício. Aquilo não retira a espontaneidade dele, ele pode ainda ir lá e pagar o tributo. É muito comum esse procedimento prévio. Mas quando, a princípio, o contribuinte não recebe esse procedimento prévio, tem situações que ele vai direto receber o quê? Um auto de infração. Aí você está diante do que está ali previsto ali, ó, no artigo 220 ao 224, né? Quer dizer, já tem a possibilidade de ter um processo de ofício. É claro que todo processo está sujeito a nulidades. Então, se você errar na pessoa do acusado, então o colega fiscal é novo, acabou de entrar na Secretaria da Fazenda, e ao invés dele pegar e fazer lá o auto de infração todo bonitinho, ele vai lá e fez um Ctrl-C, Ctrl-V e copiou do colega. Aí ele não trocou a empresa, está acusando a empresa A, quando ele deveria estar acusando a empresa B. Aí ele faz uma acusação para a empresa A, e a empresa A, eu não fiz nada disso que você está falando. Eu não importo esse tipo de produto. Por que você está me acusando de falta de pagamento de imposto? Então, quando você faz uma lavratura de um auto de infração, por exemplo, um processo de ofício, contra uma empresa errada, você está errando na pessoa do acusado. Todo o processo se torna nulo. E é uma nulidade absoluta, ou seja, tem que voltar tudo para o início. Ab initio, ab ovo, desde o começo, tem que voltar tudo para você poder pegar a situação do zero de novo. É claro que aí você tem que seguir, lá quando o lançamento é direto de ofício, a gente tem lá no artigo 149 do CTN a nossa regulamentação. E o próprio CTN 149, parágrafo único, ele fala que só vai poder refazer o auto de infração, né? Ou seja, rever o auto de infração, se ainda houver prazo decadencial, ou seja, prazo para lançar o tributo. Se não tiver já estourado o prazo, se não tiver caducado o prazo por decadência. Tá certo? Então, tomar cuidado. Bom, tramitação do processo, disposições diversas, e aí ele vai citando informações interessantes. Aí vem o litígio. Então, o litígio, normalmente, ele vem para apresentação da defesa. Reclamação ou impugnação, como a gente chama. Aí você tem a primeira instância administrativa. Aí você tem uma segunda instância administrativa, tá vendo? Então, você tem tanto julgadores de primeira instância como colegiados de segunda instância. Então, é o duplo grau de jurisdição garantido na esfera administrativa. Tudo isso é extremamente importante. O livro terceiro é bem importante, né? Aí você tem uma engraçada, é uma matéria que cai com uma certa regularidade, com uma questãozinha só. Normalmente tem uma questão de taxa e uma questão de consulta. Por que a consulta tributária acaba sendo interessante para os avaliadores? Eles acreditam, sinceramente, que por ser uma forma muito comum do contribuinte retirar dúvidas a respeito da interpretação e a aplicação da legislação tributária, então, como é muito comum, então eles já colocam na prova. Então, quem pode entrar com uma consulta tributária para tirar dúvidas sobre a legislação? Quem pode entrar com a consulta? Quando que ele pode fazê-la? Quanto tempo ele, a princípio, vai ter que esperar pela resposta? O que ele deve fazer após a resposta? Quais são as consultas que têm validade jurídica? Quais são as consultas que não têm validade jurídica? Então, tudo isso cai na prova e, às vezes, está lá só discriminado dentro desses artigos aí, ó, 273 ao 292. E, finalmente, as disposições finais e transitórias. Então, na verdade, gente, se eu fosse resumir aqui para você, a parte mais importante desse decreto-lei começa aqui no artigo 205 e vai lá, mais importante, até o 282. Tá bom? Quero que vocês tenham uma especial atenção nisso. Mas, como eu também citei para vocês, a nossa aula começou assim, né? Eu falei, eu não vou estudar essa lei, esse decreto-lei, justamente porque ele não é a parte mais importante da nossa disciplina, né? Esse decreto-lei, ele é uma parte da nossa disciplina, mas na parte mais importante dele está no livro terceiro, que é justamente aquele livro que trata a respeito do processo administrativo fiscal, o PAF, ou processo administrativo tributário, o PAT. É o PAT ou PAF para os íntimos. PAF! Toma na cara, vamos estudar esse processo administrativo aí, rapaz. Então, para você que está estudando já há algum tempo, é muito importante que você pegue essas dicas de ouro que eu fiz aqui, que são dicas para você começar a ler o decreto-lei, né? Porque às vezes o aluno chega para mim e fala assim, Tudão, eu não sei o que eu devo pular aqui no decreto-lei. Quando a gente for estudar daqui a pouco, você vai ver com detalhes. Mas eu precisava fazer essa aula para você, justamente para você ter o entendimento de que tem coisa aqui que a gente não vai estudar.
E tem coisa aqui que a gente vai comparar com a Constituição Federal e com o Código Tributário Estadual. E tem coisa aqui que é muito importante, que tem tudo a ver com prova, que é o processo administrativo tributário. Tá bom? Na próxima aula, com certeza, aí sim, você vai estudar comigo a Lei 2657, que é a lei instituidora do ICMS aqui no Estado do Rio de Janeiro, totalmente adaptada aí até a data que estamos aqui gravando. Tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula.